Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor. Bom dia, irmã Thelma. A paz do Senhor, bom dia. Bom dia a todos que A estão orando todos aí, conosco. Deus São 11 abençoe. horas. Vamos orar. Estamos nesse estudo maravilhoso. Já entramos em setembro, hoje 2 de setembro. E esta oração de hoje é no capítulo 10, né? Não, capítulo 11. No capítulo 11 de Daniel. Encerramos o capítulo 10 e vamos agora para o capítulo 11. E termina no capítulo 12, é o último capítulo. Então só falta um capítulo para encerrar. Capítulo 11 agora e depois do capítulo 12 encerra o livro de Daniel. Amém? Irmãos, é bom chamar a atenção que o título do capítulo 11 diz o seguinte: o Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. Quem foi o rei da Grécia? Alexandre o Grande, um jovem que foi preparado para a guerra pelo seu pai, que era rei, e ele, mesmo contra toda e qualquer perspectiva dos reis da época, que achava que porque ele era jovem que não ia conquistar, e ele surpreende a todos os reis já que ocupavam seus tronos com muita pompa, achando que aquele jovem não chegaria tão longe. E chegou, porque está escrito. O próprio Deus usou Daniel na profecia dos animais, dos chifres, e um dos chifres que nascia era o chifre representando o rei da Grécia. E Grécia, em Alexandre, vai conquistar. Aqui o título do capítulo 11 diz assim: o Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia, o reino será dividido em 4, guerra entre o reino do sul e o reino do norte. Versículo 1 do capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para animar o rei, para o fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Então, está aqui o versículo 11, o capítulo 11, versículo 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e o fortalecer. E agora, versículo 2, agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Glória a Deus. Então nós vemos aí que o versículo 4 já anuncia a chegada do rei da Grécia, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido pelos 4 ventos do céu. O rei Alexandre, ele reina com muito poder, jovem, só que ele, na sua tentativa depois que ele conquista tudo, derruba os reinos Medo-Persa, que foi de Dario e de Ciro, e que, por sinal, Ciro é Ciro que derruba o Império da Babilônia, Ciro Grande, porque nos capítulos de Daniel parece que Ciro vem depois de Dario, e não é. Na história, o registro histórico diz que primeiro foi Ciro, Ciro que conquista a Babilônia, derruba Belsazar, e depois Dario vem e conquista
Ciro. Ciro é vencido por Dario. Dario, então, é que chega ao apogeu do Império Medo-Persa e Babilônia foi esquecida. Aí, quando Alexandre vem conquistando o mundo, o jovem Alexandre, o grande, ele depõe Dario, a sequência dos reis Medo-Persa. E aí ele conquista, só que Alexandre também, depois que ele reina durante muitos anos, ele é vencido, porque o reino dele, ele é vencido pela morte. Ele vai para tentar conquistar a reconstrução de Babilônia. O sonho dele era reconstruir Babilônia. E já tinha uma profecia a Isaías que dizia que Babilônia não seria reerguida. E o Alexandre, ele vai querer reconquistar a Babilônia e nessa empreitada ele morre, jovem. E quando ele morre, 4 generais assumem no lugar de Alexandre. E Alexandre não deixa filhos. Alexandre não teve filhos. Então ele não passa o reino dele para outro, exatamente como está aqui em Daniel capítulo 11, versículos 3 e 4. Amém? Com esse resumo histórico para entendermos que a gente lê o livro de Daniel e pensa que está na ordem cronológica. Não está na ordem cronológica. Então, primeiro foi o rei da Babilônia, que conquistou Jerusalém, Nabucodonosor. Depois vem a sequência de Nabucodonosor chegando até Belsazar. Depois Ciro conquista a Babilônia de Belsazar. E depois Dario vem e conquista tudo. E Dario é conquistado posteriormente por Alexandre o Grande. E depois de Alexandre já vem os 4 generais que também não conseguem segurar. E Roma aparece e o Império Romano exatamente chega do ano aproximadamente de 170 a.C. e ali começa o Império Romano e o Império Grego de Alexandre acaba. Como exatamente Deus revelou a Daniel da estátua que uma pedra destruiria a estátua e todos os reinos se transformariam em pó. E o reino que subsiste é o reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pedra que derrubou a estátua, que significa derrubou os reinos. E é esta pedra que está nos nossos dias derrubando e estabelecendo reis. Cristo continua reinando. Amém. E vai reinar para todos sempre. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Te pedimos que, com esse relato histórico que precisávamos fazer para instruir os nossos irmãos que oram conosco, porque vivemos dias que tudo isso que já aconteceu é lição para nós, para aprendermos e nos prepararmos para os dias que virão. Virão dias difíceis e trabalhosos e precisamos compreender o querer, a tua vontade, o que o Senhor tem preparado. E o nosso desejo é que o Senhor reine plenamente. Amém. E isso vai acontecer durante o milênio. Nós estamos esperando a tua volta, Senhor. Nos prepara para a tua volta. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá graça, nos dá entendimento, sabedoria. Como o Senhor deu a Daniel, dá-nos a nós também. Desejo de orar como Daniel orava 3 vezes ao dia, desejo de meditar na tua palavra como Daniel meditou e viu que o tempo do castigo era de 70 anos, que já tinha sido deixado escrito por Jeremias, e ele se volta para as Escrituras e o Senhor revela, descortina toda a eternidade para Daniel, a ponto de Daniel ficar doente pelo peso da revelação. Pai, nos ajuda, nos capacita, que o teu Espírito Santo nos instrua agora e para sempre, que cada irmão que for orar esta oração receba de Deus sabedoria. Amém. Receba do Senhor nosso Deus sabedoria, desejo de orar, desejo de conhecer as Escrituras e esperar a volta de Jesus. Glória a Deus, é isso mesmo, meu Pai. Oh, aleluia, honras a Ti. A Tua palavra permanece para sempre, Senhor. Tua palavra é verdadeira.
Tua palavra é fiel. Tua palavra é imutável, Senhor. Oh, meu Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Como nós nos alegramos e percebemos que todos os teus projetos, todos os teus planos foram cumpridos, têm sido cumpridos à risca, Senhor. Como está escrito, a palavra que sai da tua boca não volta para ti vazia, mas faz aquilo que te apraz. Oh, Deus, quão grande és tu, Senhor. Quão glorioso és tu, Senhor. Muito obrigada. Nos dá essa convicção, Senhor. Não deixa que nada venha abalar essa certeza em nosso coração. Nos ajuda a permanecer firmes, Senhor. Fiéis a Ti, Pai. Porque toda glória e honra a Ti, Pai. Muito obrigada. Por Jesus Cristo vencer, por Jesus Cristo venceu, por Jesus Cristo vencerá, por Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nos concede um dia de paz, protege o teu povo, repreende as enfermidades, repreende o mal, dissipa todo o mal, meu Senhor, em nome de Jesus, e nos dê um dia abençoado na tua presença. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, para encerrar esta oração, Romanos 8,14 diz, porque as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que para nós está reservada com Cristo Jesus, nosso Senhor. As enfermidades, os problemas, o desemprego, necessidade, dificuldades, a falta de dinheiro muitas vezes, falta de saúde, problema de família, problema com filhos, problema com marido, problema com mulher, enfim, problema na igreja, problema no trabalho, aonde quer que seja o problema que nós venhamos a enfrentar, nada nos separará, aleluia, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja, tomemos Senhor. Posse disso. Que assim seja, Senhor. A glória, amém, vale mais do que, aleluia, qualquer sofrimento, amém, deste mundo. Amém. Amém.